Testemunhos para a Igreja, volume 7, capítulo 35. A Igreja e a Casa Publicadora. O dever da Igreja e a Casa Publicadora. Os membros de uma igreja, dentro de cujos limites se encontra uma de nossas casas publicadoras, são privilegiados por ter em seu meio uma das agências especiais do Senhor. Devem eles avaliar esse privilégio e reconhecer que envolve uma responsabilidade muitíssimo sagrada. A influência e exemplo deles falarão muito para ajudar ou estorvar a instituição no cumprimento da sua missão. Ao nos aproximar da última crise, é de vital importância que haja harmonia e união entre os agentes do Senhor. O mundo está cheio de tempestade, guerra e violência. Contudo, ao mando de um chefe, o poder papal, o povo se unirá para opor-se a Deus na pessoa de suas testemunhas. Essa união é cimentada pelo grande apóstata. Enquanto ele busca unir os seus agentes na guerra contra a verdade, esforça-se por dividir e espalhar os advogados dela. Ciúmes, suspeitas e maledicência são por ele instigados para produzir discórdia e dissensão. Os membros da Igreja de Cristo têm o poder de frustrar o propósito do adversário. Num tempo como este, não sejam eles encontrados em dissensão uns com os outros ou com qualquer dos obreiros de Deus. Por ser a Bíblia o guia da vida, haja em meio da discórdia geral um lugar em que imperem a harmonia e a união. Sinta o povo de Deus que sobre ele repousa uma responsabilidade no sentido de desenvolver os representantes dele. Irmãos e irmãs, o Senhor ficará satisfeito se houver decidido empenho para sustentar com suas orações e meios a publicadora. Orem de manhã e de tarde, para que ela receba as mais ricas bênçãos de Deus. Não estimulem a crítica nem as queixas. Não saiam de seus lábios murmurações nem queixumes. Lembrem-se de que os anjos ouvem essas palavras. Todos devem ser levados a ver que essas instituições são estabelecidas por Deus. Os que as rebaixam para servir aos próprios interesses terão que prestar contas a Deus. Determina ele que tudo que se liga à sua obra seja tratado como sagrado. Deus quer que oremos muito mais e falemos muito menos. O limiar do céu está inundando da luz de sua glória, e ele fará essa luz brilhar no coração de todos quantos se relacionem devidamente com ele. Toda instituição terá que lutar com dificuldades. As aflições são permitidas para provar o coração do povo de Deus. Quando a adversidade sobrevém a uma das instituições do Senhor, fica evidente quão verdadeira fé temos em Deus e em sua obra. Nessas ocasiões, ninguém considere as coisas sob o pior aspecto, dando vazão a dúvidas e descrença. Não critiquemos os que arcam com o peso das responsabilidades. Não sejam as conversas envenenadas em nosso lar pela crítica aos obreiros do Senhor. Pais que condescendem com esse espírito de crítica não estão apresentando perante os filhos aquilo que os há de tornar sábios para a salvação. Suas palavras tendem a abalar a fé e a confiança não só das crianças, mas também dos de mais idade. Já existe bem pouco respeito e reverência pelas coisas sagradas. Satanás se unirá muito zelosamente aos que criticam, fomentando incredulidade, inveja, ciúmes e desrespeito. Ele está sempre ativo para encher os homens de seu espírito, a fim de extinguir o amor que deveria ser sagradamente cultivado entre irmãos, desfazer a confiança, incitar a inveja, suspeitas e contendas de palavras. Não sejamos nós achados a atuar como coobreiros seus. O coração aberto para as suas sugestões pode lançar muitas sementes de amargura. Pode assim ser efetuado um trabalho cujos resultados na ruína de almas não serão jamais manifestos plenamente, senão no grande dia do juízo final. Cristo declara: quem puser uma pedra de tropeço no caminho de um destes pequeninos que creem em mim, melhor seria que se lhe pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e que fosse lançado no fundo do mar. Ai do mundo por causa dos tropeços, porque é necessário que apareçam tropeços, mas ai do homem por quem vem o tropeço.
Mateus capítulo 18, versos 6 e 7. Uma grande responsabilidade repousa sobre os membros da igreja. Cuidem para que, por falta de atenção para com os novos na fé e pelo lançar sementes de dúvida e incredulidade sob a instigação de Satanás, não sejam achados culpados da ruína da perdição de uma pessoa. Fazei veredas direitas para os vossos pés, para que o que manqueja se não desvie inteiramente, antes seja sarado. Segue a paz com todos e a santificação vem a qual ninguém verá o Senhor. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e por ela muitos se contaminem. Hebreus 12, de 13 a 15. Grande é o poder das agências satânicas, e o Senhor roga ao seu povo que se fortaleça mutuamente, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé. Judas, verso 20. Em vez de cooperar com Satanás, aprenda cada qual o que quer dizer cooperar com Deus. Nestes tempos difíceis tem ele uma obra para ser feita, a qual requer o ânimo firme e a fé que nos habilitarão a suster-nos uns aos outros. Todos devem ficar ombro a ombro e coração a coração como cooperadores de Deus, que não se poderia realizar com a graça de Deus e por ela, se os membros da igreja estivessem unidos para suster os seus obreiros, para amparar com suas orações a influência quando o desânimo procura infiltrar-se por todos os lados. Este é o tempo de trabalhar como mordomos fiéis. Em vez de críticas e censuras, tenham nossos irmãos e irmãs palavras de animação e confiança para os instrumentos do Senhor. Deus lhes roga que animem o coração dos que arcam com grandes responsabilidades, pois com eles está trabalhando. Deus lhes roga que animem o coração dos que arcam com grandes responsabilidades, pois com eles está trabalhando. Ele insta com seu povo para que reconheçam o poder sustentador em seu instrumento. Honremos ao Senhor procurando, com o máximo de nossa habilidade, dar a essas pessoas a influência que devem possuir. Tendo oportunidade, falemos aos obreiros, digamos palavras que sejam uma força e inspiração. Somos demasiadamente indiferentes uns com os outros. Demasiadas vezes nos esquecemos de que nossos obreiros carecem de força e ânimo. Em tempo de perplexidade e responsabilidades especiais, tenhamos a disposição de demonstrar-lhes nosso interesse e simpatia. Enquanto procuramos ajudá-los com nossas orações, comuniquemo-lhes que o estamos fazendo. Transmitamos a mensagem de Deus aos seus obreiros. Esforça-te e tem bom ânimo. Josué 1, verso 6. Os dirigentes de nossas instituições têm uma tarefa dificílima para manter a ordem e disciplinar sabiamente os jovens que se acham sob o seu cuidado. Os membros da igreja podem fazer muito para lhes suster os braços. Quando os jovens não se dispõem a submeter-se à disciplina da instituição ou por divergirem de seus superiores em qualquer matéria, se decidem fazer prevalecer a sua própria vontade, não apoiem os pais cegamente os filhos, tomando-lhes as dores. Muito, muito melhor seria que sofressem seus filhos até que jazessem no túmulo, do que serem ensinados a tratar levianamente os princípios que se acham no próprio fundamento da lealdade para com a verdade, para com seus semelhantes e para com Deus. Em caso de divergência com os que estão sob sua responsabilidade, dirija-se diretamente aos que exercem autoridade e informe-os quanto à verdade. Imagine que os dirigentes dos vários departamentos compreendem muito melhor do que os outros podem compreender quais são os regulamentos essenciais. Manifeste confiança em seu critério e respeito por sua autoridade. Ensine seus filhos a respeitar e honrar a quem Deus mostrou respeito e honra, colocando-os em posições de confiança. De modo algum podem os membros da igreja mais eficientemente apoiar os esforços dos dirigentes de nossas instituições do que dando em seu próprio lar um exemplo de boa ordem e disciplina. Deem os pais bom exemplo do que querem que eles sejam.
Mantenham constantemente a pureza da linguagem e a verdadeira cortesia cristã. Não haja incentivo para o pecado, nem maledicência ou suspeita. Ensinem as crianças e jovens a respeitar-se a si mesmos, a ser fiéis aos princípios e leais a Deus. Ensinem a respeitar a lei de Deus e a ela obedecer, bem como os regulamentos do lar. Então praticarão em sua vida esses princípios e os executarão em todas as suas relações com os outros. Amarão o próximo como a si mesmos, criarão uma atmosfera pura e exercerão influência que animará as pessoas para seguirem o caminho que leva à santidade e ao céu. Filhos que recebem tal instrução não serão peso nem causa de ansiedade em nossas instituições. Serão um apoio para os que arcam com responsabilidades. Com a devida instrução, serão preparados para ocupar lugares de confiança e, por preceito e exemplo, ajudarão constantemente os outros a procederem bem. Terão para com os próprios dons estima justa e farão melhor emprego de suas faculdades físicas, mentais e espirituais. Essas almas são fortalecidas contra a tentação, não são vencidas facilmente. Com a bênção de Deus, tais pessoas são portadoras de luz. Uma influência tende a educar outros para uma vida comercial que seja vida cristã prática. Cheios do amor de Cristo e atentos aos seus privilégios e oportunidades, podem os membros da Igreja exercer sobre os jovens de nossas instituições influência para o bem que se acha além de avaliação. Seu exemplo de fidelidade no lar, nos negócios e na igreja, sua manifestação de cortesia social e cristã, combinados com o interesse genuíno na felicidade espiritual dos jovens, muito contribuirão para formar o caráter desses jovens para o serviço de Deus e de seus semelhantes, tanto nesta vida como na vida futura. Deveres da casa publicadora para com a Igreja. Assim como a Igreja tem responsabilidades para com a casa publicadora, também esta as tem para com a Igreja. Uma deve apoiar a outra. Os que ocupam função de responsabilidade nas casas publicadoras não devem permitir-se ficar tão sobrecarregados de trabalho que não tenham tempo para manter o interesse espiritual. Sendo esse espírito mantido desperto na casa publicadora, exercerá ele poderosa influência na igreja, e sendo mantido desperto na igreja, exercerá influência poderosa na casa publicadora. A bênção de Deus repousará sobre a obra, se for conduzida de modo que as pessoas sejam ganhas para Cristo. Todos os obreiros da casa publicadora que professam o nome de Cristo devem ser ativos na igreja. É essencial para a sua vida espiritual que aproveitem todos os meios de graça. Obterão força não por se deixarem ficar como espectadores, mas tornando-se ativos. Cada um deve estar alistado em algum ramo de trabalho regular e sistemático em conexão com a igreja. Todos devem reconhecer que, como cristãos, esse é o seu dever. Por seu voto batismal, achando-se sob compromisso de fazer tudo quanto esteja ao seu alcance para edificar a Igreja de Cristo. Mostrem-lhes que isso requer amor e lealdade ao seu Redentor, lealdade para com o padrão da verdadeira varonilidade e feminilidade, a lealdade para com a instituição a que se acham ligados. Os que negligenciam esses deveres não podem ser servos fiéis de Cristo, não podem ser homens e mulheres de real integridade, não podem ser obreiros aceitáveis na instituição de Deus. Os dirigentes dos vários departamentos da instituição devem exercer cuidado especial para que os jovens formem hábitos retos nesses ramos. Ao serem negligenciadas as reuniões da igreja ou deixados de cumprir deveres ligados à sua obra, investigue-se a causa. Por meio de esforço bondoso que se procure com tato despertar os descuidosos e reavivar o interesse diminuído. Ninguém deve permitir que seu trabalho sirva de desculpa para negligenciar o sagrado culto do Senhor. Muito melhor lhe seria pôr de lado o trabalho que diz respeito a si mesmo do que negligenciar os deveres para com Deus. Aos irmãos a quem foram confiadas responsabilidades nas casas publicadoras.
Insisto sobre a importância de assistir às nossas reuniões anuais, não simplesmente às de negócios, mas às que sejam para sua iluminação espiritual. Muitos não reconhecem a necessidade de ter ligação íntima com o céu. Sem ela, ninguém está seguro, ninguém está capacitado para fazer aceitavelmente a obra de Deus. Nesta obra, mais do que em qualquer atividade secular, o êxito é proporcional ao espírito de consagração e sacrifício com que fazemos o trabalho. Os que têm responsabilidades como dirigentes na obra precisam colocar-se no lugar em que possam ser impressionados profundamente pelo Espírito de Deus. Tenham ainda maior ansiedade do que os outros de receber o batismo do Espírito Santo e o conhecimento de Deus e de Cristo, quanto em sua posição de confiança são mais responsáveis do que o obreiro comum. Dons naturais e adquiridos são todos dádivas de Deus e precisam ser constantemente mantidos sob o controle de seu Espírito, de seu divino e santificador poder. É preciso sentir muito profundamente a falta de experiência nesta obra e fazer esforços árduos para adquirir o necessário conhecimento e sabedoria, a fim de empregar todas as faculdades do corpo e espírito, de modo que Deus seja glorificado. E vos darei um coração novo. Ezequiel 36, verso 36. Cristo tem que habitar em nosso coração, como o sangue se acha no corpo e nele circula com uma energia vitalizante. Sobre este assunto nunca é demais insistir. Ao mesmo tempo em que a verdade tem que ser nossa armadura, nossas convicções têm que ser fortalecidas pelas vivas simpatias que caracterizam a vida de Cristo. Sem exemplificar no caráter a verdade viva, homem nenhum poderá subsistir. Só há um poder capaz de tornar-nos firmes ou assim nos conservar: a graça de Deus na verdade. Quem confia em outra coisa qualquer já está vacilante, prestes a cair. O Senhor deseja que confiemos nele. Aproveitemos o máximo possível toda a oportunidade de vir para a luz. Se permanecermos afastados das santas influências que vêm de Deus, como poderemos discernir as coisas espirituais? Deus nos roga que façamos uso de toda a oportunidade de conseguir o preparo para a sua obra. Ele de nós espera que empenhemos na execução desta obra todas as energias e conservemos o coração consciente de sua santidade e enormes responsabilidades. Os olhos de Deus estão sobre nós. Não é seguro para nenhum de nós apresentar-lhe um sacrifício maculado, sacrifício que não custe nem estudo nem oração. Tal oferta ele não pode aceitar. Rogo-lhes que despertem e busquem a Deus por si mesmos. Enquanto Jesus de Nazaré passa, clamem-lhe com maior fervor: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Lucas 18, verso 38. E receberão vista. Pela graça de Deus receberão aquilo que será de mais valor que ouro, prata ou pedras preciosas. Se há um tempo diferente, quando os homens precisam preservar sua ligação com Deus, é quando são chamados para desempenhar responsabilidade especial. Não é seguro, quando vamos à batalha, lançar de lado nossas armas. É então que precisamos ser equipados com toda a armadura de Deus. Todas as peças são necessárias. Jamais alimentemos o pensamento de que podemos ser cristãos e retrair-nos. Cada um de nós é uma parte do grande conjunto da humanidade, e a natureza e a finalidade de nossa experiência serão em grande parte determinadas pela experiência daqueles com quem nos associamos. Jesus disse: porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou no meio deles. Mateus 18, verso 20. Não vamos esquecer de nos reunir como alguns fazem, mas exortar um ao outro quanto mais vemos aproximar o dia. Tornemos as reuniões sociais da igreja as mais interessantes possíveis. Todos os presentes têm o dever de participar dessas reuniões e cooperar com os anjos celestiais que estão tentando promover a correta impressão sobre cada obreiro.